Boa noite, aqui estamos com o toque do dia, com esse privilégio que temos de anunciar a palavra de Deus, chegar até os seus ouvidos, né, para alcançar os seus corações, o que o Senhor tem, o que o Senhor está falando nesses dias, né? Não só o que o Senhor fala, mas nesses dias, hoje, agora, o que Deus quer falar com você, né? Isso é importante. E hoje, como de costume, estamos trazendo um convidado, né? E que já esteve aqui 2, 3 vezes, é Felipe Torresan Campos, né? Felipe, ele está morando agora em Corumbá, né? Estava em Campo Grande, agora está em Corumbá. Ele congrega com o pastor André, ali no Monte Sião, e tem um ministério ali no louvor, com a palavra também. E hoje nós convidamos Felipe para trazer, né, o que o Senhor tem colocado no seu coração, né, nesse dia, nesse mundo que gira o tempo todo, né, onde corremos e Deus fala conosco nesta situação que estamos vivendo, né? E o que podemos falar, o que podemos acrescentar. Então vamos chamar o Felipe para ele trazer essa palavra que Deus tem dado para ele para essa noite aqui no Toque do Dia. Por favor, Felipe, chega até aqui. Muito boa noite, Marcos, obrigado todo o time da Toque do Dia, toda a equipe, todo o time que faz parte desse ministério tão precioso. Queria começar agradecendo a Deus por essa oportunidade, por essa ferramenta poderosa que é a internet e podemos usufruir disso nesse momento tão especial. Convido você a baixar sua cabeça, a orar por um instante. Senhor Deus, te agradecemos porque o Senhor é bom, porque as suas misericórdias renovam-se, Senhor, a cada dia. E podemos desfrutar, Senhor, da tua presença, daquilo que o Senhor tem ministrado através do teu Espírito Santo em nossos corações. Podemos manifestar, assim, através de palavras, expressões, pensamentos, aquilo que primeiro tem que ser realidade em nossos corações. Então, transforma, Senhor, a nossa vida, queima com teu fogo o altar do nosso coração, para que só o Senhor fique ali. Te agradecemos por essa equipe do Toque do Dia, por esse time tão especial. Quero pedir também pelas pessoas que estão assistindo nesse momento, seja ao vivo, seja gravado, que o Senhor seja com eles, esteja com cada um deles, acrescentando, sondando o coração deles, as necessidades, que o Senhor esteja com cada um que esteja assistindo essa mensagem, abençoando tudo que for dito, falado e conversado aqui essa noite. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gostaria que você compartilhasse então comigo aqui, abrisse sua Bíblia em Isaías, capítulo 53, versículo do 1 ao 3. Isaías 53, versículo de 1 ao 3, passagem bastante conhecida, bem difundida. Então vamos ver o que Isaías tem a nos dizer aqui. Ele fala assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e com um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isso aqui é Isaías, então, 53, de 1 ao 3. Aqui a gente vê uma metáfora, esse tema, então, essa passagem em que Isaías nos retrata, ele está fazendo uma metáfora sobre uma raiz na terra seca. Isaías, então, 600 anos, ele está, antes do nascimento de Cristo, ele está tentando desenhar, fazer uma imagem, um desenho de uma imagem mental daquilo que ele vê. Ele vê algo, então, ele vê um Messias vindo, ele vê Jesus, mas em meio a tudo isso ele diz que tem algo diferente ali. A atmosfera,
o ambiente no qual esse Messias seria plantado não me parece nada propício para um crescimento, né? Ele diz ali, subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Então nós vemos que ele saía então de uma condição extrema, adversa, mas essas condições de extrema adversidade não determinam o resultado final que nós temos na história que nós conhecemos, não é isso mesmo? Então nesse momento você pode estar enfrentando circunstâncias adversas, mas elas não podem determinar o resultado final da sua vida. Você pode ter saído de uma situação conturbada, vindo de uma família que cultivava a dor, o abuso, e você pode estar nesse momento, em meio do lugar ou momento mais problemático da sua história. Nesse exato momento que falo com você hoje, onde quer que você esteja, onde você esteja ouvindo essa mensagem, o que Isaías enfatiza aqui que são condições desfavoráveis a qual o Messias está aparecendo, está surgindo para o mundo. Não sei se você entende isso, mas existe um padrão bíblico que nos diz que Deus não é movido pelas condições com as quais lutamos. Não importa o terreno em que você foi plantado. Pode parecer que você tem, às vezes, alguém na sua família, um filho, uma filha, um pai ou uma mãe que simplesmente não parecem ter as condições ideais para que Deus possa aparecer na vida deles, para que Deus possa surgir na vida deles. Parece que não existe esse lugar. Então a gente precisa entender que existe um princípio de que Jesus, então o Messias, ele é essa raiz em uma terra seca. Ele não precisa de nada. Ele não precisa nada que essa pessoa possa trazer ou dar para ele, para que ele possa realizar algo. Jesus já tem tudo. Amém? Aleluia? Amém. Isaías cita também que existe aqui uma falta de atração física em relação a Jesus, né? Não havia aparência nele, nada que Jesus possuía se encaixava num estereótipo de líderes judeus anteriores, que vinham da história. Por exemplo, Davi, né? A Bíblia diz que ele era bonito, que ele possuía uma espécie de um magnetismo com características incomuns. Ele tinha um perfil de liderança. A Bíblia diz de Saul, um homem alto, forte, bonito, primeiro rei de Israel, lá em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 23. Ele parecia um líder, ele sobressaía em sua altura, com os ombros acima da multidão, cabeça e ombro acima de qualquer outro homem de Israel ou mulher. Ele entrava numa sala, ele se destacava. Ele tinha uma figura de um vencedor, ele parecia um líder. Ele se encaixava em todos os critérios, Saul, de alguém que atrairia a atenção de uma nação inteira. Mas não Jesus. Não Jesus. Ele chega partindo do ponto, do princípio de um lugar, de uma terra seca. O ponto de partida de Jesus é uma terra seca, estéril, em que não pode se frutificar nada. É uma descrição de alguém que muito menos teria chance de sobreviver, quanto mais prosperar e crescer e dominar o mundo. Que chance é essa que Isaías estava enxergando para Jesus, né? É uma ironia você pensar que oportunidade Jesus teve para conquistar o mundo. A gente pode dizer, e assim, olhando a história, nós temos essa facilidade, que Jesus veio e nasceu num tempo de maior imoralidade que possa existir, ou que já existiu. Uma imoralidade desenfreada, a imoralidade sexual era galopante no mundo que Cristo nasceu. O povo servia a vários deuses, as pessoas serviam a vários deuses, falsas religiões em todos os lugares. O ódio era mais forte que o amor, mas é naquele deserto seco e árido de uma terra que de repente germina uma pequena planta e começa a crescer. Pare para pensar nesse tempo. O sumo sacerdote, que era do sistema religioso principal do judaísmo, ele era corrupto. Os judeus haviam sido invadidos pela Babilônia historicamente, foram invadidos por persas, foram invadidos por quem mais? Por gregos, e agora conquistados nesse tempo de Jesus por romanos, né? Israel nesse tempo já
possuía na época de Jesus, ele só tinha um leve brilho, uma ranhura de um brilho de um passado glorioso. Eles não eram uma nação poderosa, eles não eram nada. Era uma terra seca em que Jesus nasceu. Jesus, que é da linhagem real de Davi, era uma linhagem perdida, correto? Não tinha mais coroa, tinha perdido a coroa, tinha perdido a sua glória, não era grande coisa para ninguém, os romanos não davam mínima para os judeus. Eles, pelo contrário, eles riam. Você tem que entender que se ele fosse descendente de César, Jesus, se ele descendesse de um faraó, de alguma pessoa poderosa que tinha exércitos, riqueza e poder, tudo isso poderia ter dado a ele uma pequena chance, né, para se tornar alguém relevante, alguém que poderia mudar o mundo, mas Jesus é apenas uma raiz no deserto. Não há esperança. Não há nada nas circunstâncias ao seu redor, nesse ambiente em que ele está, que possa fazer com que ele cresça e que ele seja qualquer coisa. Sua identidade como judeu não acrescentou nada. Talvez seja uma honra, ou foi uma honra, fazer parte da semente de Abraão apenas entre os judeus, mas para o mundo na época não significava nada. O judaísmo tinha perdido seu fervor. Eles trocavam as ofertas por nada. Não era nada além de legalismo, de ritualismo. E se Jesus fosse grego, se ele tivesse sido um filósofo, se fosse romano, ou se pelo menos cidadão romano, já pensou? Ele teria algum tipo de caminho para se tornar poderoso. Mas ele era apenas uma raiz de uma terra seca, assim como nós lemos aqui em Isaías. Quero que você pense agora no nascimento. Pense nisso, pense no nascimento de Jesus. Foi numa maternidade, foi no melhor hospital da cidade. Não, foi um curral, através de uma mãe camponesa, chamada Maria, e um padrasto, não era nem pai, né? Que era carpinteiro. Ele não tinha um quarto, não tinha um lugar para ser recebido. E em seguida, para adicionar ainda mais a toda a sequidão dessa terra em que Jesus nasceu, ele foi morar onde? Na cidade de Nazaré. E olha a pergunta que muitas vezes nós vemos na Bíblia, e era comum, era um ditado que, se você quisesse demonstrar o quão desprezível era alguém, você falaria o quê? O que diz na Bíblia? Pode sair algo bom de Nazaré? Pode surgir algo bom de Nazaré? Era um ditado, era comum se dizer, se você quisesse menosprezar alguém, era isso que você diria. E era essa pergunta que se fazia quando o nome de Jesus surgiu. Jesus de Nazaré? Mas toda vez que ele se apresentava a si mesmo, ele se apresentava como Jesus de Nazaré. Ele dizia para essa cultura do seu tempo que ele era o lixo do lixo, que ele era um Zé Ninguém, que ele não tinha genealogia, ele não tinha linhagem. Nazaré é um lugar que não tinha ninguém com poder, não havia ninguém influente. Jamais ninguém influente tinha saído de Nazaré. E toda vez que seu nome é mencionado, é sempre com a identidade de Nazaré. Ele está dizendo, eu sou Nazaré, eu sou essa raiz de uma terra seca. O que pode vir de lá? Ele nasceu então no meio dos animais, numa fazenda ao seu redor, ele nasceu com um cheiro de sujeira. E pense bem, se você quisesse dar a alguém uma oportunidade na vida para que ela fosse algo, você cercaria ela pelo menos, tudo bem, nasceu em lugar difícil, teve uma infância difícil, mas que pelo menos ele se juntasse com pessoas boas, né? Cercasse de vencedores, que ele tivesse ao seu redor pessoas que pudessem o aconselhar, né? Mas não, os discípulos que ele escolheu para conviver não fizeram nada para acrescentar uma gota de prestígio ou posição social. Se ao menos ele tivesse escolhido alguém de renome, se ele tivesse escolhido alguém que fosse bem sucedido, pessoas de sucesso, se ele tivesse encontrado pelo menos alguém que tivesse um diploma de teologia, né, filosofia, se ele pudesse encontrar alguém que poderia falar em público, né? Eu quero dizer que se você vai levar uma mensagem para o mundo inteiro, você precisa de um cara profissional para fazer isso, que dá palestra, né, que vai lá num congresso e fala diversas línguas, idiomas. Quem que você convidaria hoje para sua congregação para trazer uma palavra, se não for alguém com habilidade verbal para falar? Mas não. Quem que Jesus consegue para si? Pescadores, pessoas desprezadas, briguentos. Eles não eram nomes conhecidos.
Eles eram apenas pessoas normais, adolescentes, loucos, crianças, até no sentido de comportamental, infantis. Mas Jesus diz: eu escolho você, siga-me, eu escolho você. Jesus fala para você essa noite: siga-me, eu escolho você. É realmente incrível a gente pensar que essa raiz na terra seca não simplesmente brotou, mas ela cresceu. O texto diz que aquela plantinha saiu das circunstâncias mais adversas. Essa pequena planta cresceu e virou uma magnífica árvore da vida, que seria abrigo, que traria sombra para homens e mulheres que ali o buscassem. Para você que enfrenta o sol mais difícil, do momento mais difícil, a pressão mais difícil sobre a sua vida, cercado de doenças, situações desesperadoras, existe uma árvore com sombra que cresceu em meio às piores circunstâncias. Ou seja, não foi o ambiente que determinou o final para Jesus. Eu falo para você essa noite: você pode correr para a sombra desse Todo-Poderoso. Lá você encontra um lugar secreto, um lugar onde há cura, onde há ajuda, onde há esperança, onde há condições para Jesus nascer, um lugar de escuridão em meio à terra seca e fértil. Do chão vem a raiz, que é Jesus. Eu digo para você essa noite: essa planta, essa terra-planta, essa plantinha não morreu. E eu quero anunciar essa noite que ele ainda vive. A raiz da terra seca ainda está viva. É fácil acordar todos os dias de manhã, ligar o noticiário e ver o que está acontecendo aí no mundo afora. As notícias onde o mal é chamado de bom, onde o bom é chamado de mal. E assim é que você se sente hoje. Estou vivendo num mundo perverso, tão mal. Estou desanimado, não consigo mudar nada. Esquecemos que Jesus, essa raiz na terra seca, não veio para uma sociedade perfeita. Ele surgiu no pior dos ambientes para crescer. Ele não tinha espaço então para mudar aquela condição. Mas eu digo para você essa noite: não importa quão ruim seja a sua posição, se você der um pouco de espaço, essa planta irá crescer. Jesus não precisa de realeza, ele não precisa de um canal de notícias, ele não precisa das redes sociais, ele não precisa saber se seu país é próspero, se ele é comunista ou não, ele não precisa ser o homem do ano na revista Time, ele não precisa de poder e riqueza, ele não precisava de nada disso e até hoje ele não precisa. Ele não precisa de um solo fértil para sobreviver, e é isso que você precisa entender. Ele é a raiz da terra seca. Quando eu vejo um ministério prosperar, quando eu vejo uma igreja crescer, quando eu vejo o que Deus é capaz de fazer nesses lugares, eu vejo que ali tem pessoas que nada mais não fizeram nada para que isso acontecesse. É tudo por Ele. Não importa o ambiente em que Jesus é plantado. A única coisa que essas pessoas fizeram, e eu digo para que você possa fazer essa noite, é encontrar um lugar para que Jesus possa crescer. É encontrar um lugar nas situações diversas da sua vida. Porque eu creio que se você tem Jesus no seu coração, a única coisa que você fez foi dar um espaço para ele crescer. Você não precisou fazer mais nada. Ele foi lá e encontrou. No meu caso, eu dei para Jesus o lugar da minha vida mais árido, mais seco e sem vida. Porque eu não tenho nada para oferecer para ele. Nós não temos nada para dar. Mas quando eu decidi dar um pouco de espaço da minha vida, desse tempo, desse pequeno espaço de terra árida, onde nada iria crescer, se você fizer com que Jesus caia nesse lugar, ele vai florescer. Jesus, então, ele toma a sua mente, ele tomou a minha mente, o meu corpo, o meu coração, os meus sonhos, a minha visão, os meus talentos. E ele falou: peraí, deixa eu ver o que eu consigo fazer com isso. Na verdade, ele poderia fazer isso com qualquer um. Mas você também pode encontrar esse lugar. Esse lugar que antes era de esterilidade, onde você enxerga só secura e derrotas,
Há um lugar para Jesus nesse ambiente. Nós somos então essa terra que não contribui nada. Não damos nada para essa planta crescer. Nós não sustentamos essa planta. O poder de Jesus é autossuficiente. E aqui eu te dou um desafio. Plante Jesus na sua cidade e veja o que acontece. Plante Jesus em uma nação e veja o que acontece. Encontre um espaço para Jesus nas escolas da sua comunidade, da sua cidade, e veja o que acontece com a sua educação, com a educação dos seus filhos. Encontre um espaço para Jesus na economia do seu país, nos problemas da sua família. Encontre um lugar em que precisa mudar. Plante Jesus e veja. Você pode pegar o lugar mais sórdido do planeta e você vai ver ele crescer. Não tenha medo disso. Ele não teve medo. Ele gosta de estar aí, nas casas destruídas, onde não há esperança. Ele só precisa encontrar um espaço. Ele só precisa estar lá e ele vai frutificar e ele vai crescer. Coloque Jesus nos problemas sem solução. Plante Jesus e veja o que acontece. Ele não precisa de governantes. Ele não precisa de poder. Nunca precisou. Ele só precisa de um lugar. Ele só precisa desse espaço. Essa noite, então, eu desafio você. Dê espaço para Jesus em todas as situações. Comece a contar com Ele. Porque essa noite, não importa noite e dia, quando você esteja assistindo essa mensagem, Ele quer fazer algo que você não pode fazer. Esse lugar de terra seca, onde você não enxerga mais vida, onde você não vê mais prosperidade, há um lugar para Jesus ali, nos lugares mais sórdidos da sua cidade. Há um lugar para Jesus. Em meio à política, à corrupção, há um lugar para Jesus. Encontre um lugar para Jesus. Esse é o desafio para você, para a sua vida. Essa é a palavra que precisa ser entregue essa noite. E eu quero orar por você. Quero orar pela sua família. Seja em oração agora comigo. Comece a pensar nessas situações, nesses lugares em que você não vê mais saída, em que parece ser terra seca, que parece ser uma terra infrutífera, estéril. E comece a achar lugar para Jesus nisso. Às vezes você não vai precisar dizer nada. Às vezes você não vai precisar fazer nada. Só precisa Jesus estar lá nesse lugar. Dê uma chance para Jesus estar nesse lugar. Dê uma chance para que Ele possa encontrar um lugar, porque Ele não vai precisar de você para crescer. Ele não vai precisar de você para virar a árvore da vida, frondosa, com sombras, com descanso para aqueles que precisam. Quero orar então. Feche seus olhos e comece a lembrar. Deus já está te mostrando, o Espírito Santo já está te mostrando lugares na sua vida, situações, ou mesmo as vozes da sua cabeça que dizem que você não pode, que você não tem condição, que esse lugar está perdido na sua mente, que esse dom foi enterrado. Comece a orar comigo. Senhor Deus, nós queremos pedir a ação sobrenatural do Teu Espírito Santo sobre o coração dos meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem, Deus. Que o Senhor encontre mesmo, Senhor, essa terra árida e seca dessas situações da vida de cada um. Seja no tratar com seus filhos, às vezes perdidos no mundo das drogas, nos vícios, na perdição do dinheiro, da dívida, Senhor. Encontre um lugar para Jesus. Que essas pessoas possam ver mesmo que o Senhor é a solução para todos esses problemas, que ainda existe uma esperança, que são nos lugares mais difíceis que o Senhor vai florescer. Eu te peço, Senhor, que agora o Senhor esteja mostrando para esses meus irmãos que essas situações, elas podem ser vencidas, que Deus não precisa que Ele haja, que Ele faça por impulso, como Pedro que arranca uma espada e vai na frente cortando tudo, mas que Ele precisa descansar, porque no Seu nome, Jesus, há cura. Senhor, faça os líderes entenderem, Senhor, que há paz quando há espaço para Jesus. Faça o líder entender que ele não precisa
de uma nação convertida, ele precisa apenas de um espaço para Jesus crescer. E a ação sobrenatural de Jesus em lugares céticos que nem creem em Deus, Senhor. Dê um espaço para essa semente e veja florescer. Veja o quão poderosa é a transformação que Jesus pode fazer nesse lugar. Dê na sua vida os lugares mais sórdidos para Jesus estar presente. E veja a transformação que Ele é capaz de fazer. Os dons e talentos, Senhor, que estão mortos, Senhor, revive, Senhor, como um broto que surge na terra seca e cresce como uma árvore frondosa e gera frutos. Senhor, faz isso, Senhor, através desse ministério Toque do Dia, através das igrejas, dos pastores, da liderança, Senhor, ou mesmo dessa pessoa que está em casa, às vezes sozinha, sem atenção de alguém. Senhor, que essa pessoa possa encontrar espaço em Jesus, que ela possa começar a enxergar que ela precisa ser esse lugar de mudança. Que se ela é mudada e transformada, todo lugar que ela está será transformado, será mudado, Senhor. Pelo seu exemplo, pelas atitudes tomadas, por tudo aquilo que ele demonstra, porque crê em Ti, crê que o Senhor, tenha fé que o Senhor pode fazer coisas maravilhosas. Senhor, entregamos essa palavra em Tuas mãos, Senhor, esteja abençoando cada um que ouviu essa mensagem, seja com cada um deles, Senhor. Eu Te agradeço isso em nome de Jesus. Amém, amém. Este é o Felipe. Essa linda palavra que ele trouxe realmente é um tema bem atual. Realmente parece que tudo está fechado. Cada um fechado no seu mundo, no seu espaço. Esse espaço é meu. Aqui quem manda sou eu. Eu tenho o controle. Então cada está se fechando, né? Mas Jesus é aquele que bate, né? Eis que estou à porta e bato. E se nós despertarmos, né, como o Felipe falou, e darmos esse espaço, abrirmos a porta, porque só se abre por lado de dentro. Nós temos esta autoridade, né? Deus dá esta autoridade para nós abrirmos, né? Nós abrir esse espaço do nosso coração, de nossa mente, para Deus entrar, para Jesus Cristo entrar, e Ele fazer a mudança através de nós. Nós somos a ferramenta melhor que Deus tem, né? Ele se fez homem, porque essa é a ferramenta que Deus tem para utilizar em relacionamento com as pessoas. E temos que abrir e dar esse espaço para Deus, tá bem? Queremos agradecer para o Felipe, dar essa feliz palavra, né? Essa boa palavra, e realmente que possamos ser sensíveis e deixar que, mesmo que aos nossos olhos, o nosso entendimento, o lugar não é propício, mas com Jesus Cristo é possível. Ele abre, Ele muda, Ele transforma tudo e faz produzir, né? Esta é a obra de Deus, do Espírito Santo. Assim, queremos agradecer mais uma vez a Felipe por estar aqui no Toque do Dia, trazendo a sua palavra. Assim, queremos agradecer toda a equipe do Toque do Dia e por esta palavra anunciada aqui através do servo Felipe. Deus abençoe a todos vocês. Na próxima quinta-feira, Deus na frente, estaremos aqui novamente. Um abraço e uma boa noite.